1965. Ano de ouro do Clube Náutico Capibaribe. O bloco é mesmo empresado, é o timbu coroado. O ano de ouro do Clube Náutico Capibaribe, que nos orgulhamos de apresentar à família alvirrubra de todo o Brasil. Através deste LP, que por certo encontrará a receptividade que desejamos, é uma joia, um quê de saudade, um toque especial de gratas recordações daquilo que foi e que ficará perenemente na lembrança de todos os alvirrubros. Os sucessos memoráveis alcançados em 1965. Tremula a bandeira do Clube Náutico Capibaribe. Depois de batalhas e glórias, em prol do desporto de nossa terra. Vivemos todos nós em razão da nossa própria vida. Lutamos e vibramos com os feitos inesquecíveis de um punhado de bravos homens, timoneiros absolutos da nau vitoriosa dos aflitos. Em 1965, a agremiação de Conselheiro Rosa e Silva esteve sempre em plano superior, ganhando com galhardia, quase na totalidade, todos os títulos em diversas competições, que fossem amadorísticas ou profissionais. Sentimos desde o início que se prenunciava no Palacete dos Aflitos uma fase de lutas e consagrações. Nunca deixou de haver, em quaisquer instantes, mesmo aqueles chamados de inquietude, uma união coesa e sintomática em todos os setores do Grêmio Timbu. As vitórias se sucederam. Cada competição representava um triunfo a mais para o Náutico e uma dose maior de alegria para os seus associados. As conquistas se multiplicaram. Do futebol de campo ao futebol de salão. Do basquetebol ao remo. Assim foi o Náutico. O grande Náutico de 1965. Expoente máximo em todas as modalidades esportivas no desporto do Norte e Nordeste brasileiros. Nós, alvirrubros, fomos campeões pernambucanos de futebol na categoria juvenil. Campeões de futebol na categoria de aspirantes. Tetracampeões do torneio início de profissionais. Tricampeões profissionais de futebol. E orgulhosamente campeões do Norte. Eis o espelho fiel da campanha alvirrubra no amadorismo. Náutico, campeão de tênis de mesa. Bicampeão de basquetebol.
Campeão de futebol de salão. Vice-campeão de hóquei sobre patins. Vice-campeão de natação. E o nosso Náutico, no campeonato de remo do estado, esteve simplesmente fabuloso. Campeão de estreantes. Campeão do pré-campeonato. Campeão de principiantes. Campeão de novíssimos. E, finalmente, campeão absoluto de remo em Pernambuco. Este microsulco relata com nitidez todas as realizações que o Clube de Conselheiro Rosa e Silva evidenciou no seu chamado Ano de Ouro. É uma carinhosa lembrança para você, torcedor alvirrubro. Você que vibra, que sofre e que luta no afã de que outros 1965 se repitam para o nosso Náutico. Aqui são relembrados com emoção os momentos difíceis, as glórias alcançadas, principalmente no setor futebolístico. Aquele que fez você transbordar de contentamento no dia 12 de dezembro, ao final de uma jornada memorável e inesquecível. Nosso bloco é mesmo empresado, é o timbu coroado. Desde tempos idos, o nosso Náutico foi campeão em 1934. Aquele 1934 que jamais saiu da lembrança dos alvirrubros saudosistas. Era a primeira batalha vencida. Em 1939, depois de 4 anos, o Náutico voltou a ser campeão de futebol em nosso estado. E as vitórias se sucederam em 1945. Em 1950, 51 e 52, quando brilhantemente e pela vez primeira, o Clube dos Aflitos conquistou um tricampeonato. Lutando sempre em plano de igualdade e muitas vezes superior aos demais concorrentes, a equipe Timbu foi mais uma vez alvo do carinho e do apreço de toda a família alvirrubra quando sagrou-se campeã pernambucana de futebol em 1954. Depois, logo em seguida, 1960, outra etapa vencida pelo nosso Náutico. Apoteoticamente, surge o tríduo de glórias e conquistas. Homens como Fernando Vanderlei, José Calazans, Wilson Campos, Eládio de Barros Carvalho, Osvaldo Salsa, Braulio Pimentel e tantos outros fizeram da equipe Timbu um todo de potência e seriedade. 1963, 1964 e 1965 foram as etapas na vida da família alvirrubra ganhas e que deram ao nosso Náutico, pela segunda vez, o tricampeonato pernambucano de futebol. E o futebol de Pernambuco viveu grandes e memoráveis dias na vida do seu desporto. O Náutico eleva o bom nome de nossa terra ao conquistar de forma brilhante a Copa Norte. Foi o Náutico, o maravilhoso Náutico que nós vimos na 7ª Taça Brasil. Aquela derrota em Belém do Pará, quando perdemos para o Remo
em nosso primeiro compromisso, nos serviu como um brado de alerta. E o que vimos foi o nosso Náutico marchar triunfantemente sobre seus adversários até sua última etapa em Maracanã. Uma curiosidade: em 6 partidas seguidas, o Grêmio dos Aflitos derrotou, por scores idênticos, os seus antagonistas. Náutico e Remo, segunda partida. Vitória do Náutico por 3-1. Quem não se recorda daquele maravilhoso gol que Nino fez de cabeça? Veio a terceira partida contra os paraenses. E mais uma vez Pernambuco, através do Náutico, seu representante, saiu vitorioso também por 3-1. Os baianos, representados pelo Esporte Clube Vitória, fizeram-se presentes à 7ª Taça Brasil. Vieram ao Recife. Primeira partida contra o Náutico. Ah, Bita, que golaço fizeste naquela noite. Vencia assim o Grêmio Timbu a sua primeira partida contra o Vitória. 2-0. E fomos à Bahia. Segunda partida. Expectativa geral. Depois daquele nervoso primeiro tempo, Bita voltou mais uma vez com toda a exuberância a derrotar, juntamente com seus companheiros de equipe, a valorosa esquadra rubro-negra da Boa Terra. Era mais uma conquista do Náutico sobre o Vitória na Taça Brasil. E o score, outra vez por coincidência, havia sido da primeira peleja, 2-0. Fomos à Fortaleza. Lá estava enjaulada a fera alencarina, o Fortaleza. E o nosso Náutico, mais uma vez, venceu. Era mais uma etapa ganha na 7ª Taça Brasil. Nino, Bita e Lala marcaram os tentos alvirrubros. Náutico 3, Fortaleza 2. E mais uma vez a história se repetia. Náutico 3, Fortaleza 2. Era a segunda partida no campo de Conselheiro Rosa e Silva. Didica, Ivan e Bita fizeram o bastante para dar as contas dos cearenses na taça. Veio o Vasco campeão da Taça Guanabara. Seria o nosso último adversário. Deixamos, por ironia do destino, escapar uma vitória certa e máscula para as cores alvirrubras. Mas mesmo assim, não perdemos. Ao final, o marcador acusava Náutico 2, Vasco da Gama 2. Eis que surge o grande dia, a Batalha do Maracanã. Fazendo valer a sua condição de campeão do Norte, o representante do estado de Pernambuco mostrou aos sulistas o poderio do nosso futebol. E Nado, por sua vez, ratificou as palavras dos alemães, mostrando que, na verdade, é um dos mais perfeitos pontas do país. O show de Nado, as defesas de Joelcio, o comportamento exemplar de toda a equipe ecoaram no Maracanã, levando a colônia pernambucana presente ao estádio, ao ápice da vibração. Mas a sorte não estava do nosso lado. E nós mesmos nos derrotamos com um gol contra. Sim, porque precisava ser um jogador alvirrubro, mesmo que involuntariamente, naquela hora, para fazer frear a máquina de jogar futebol do Clube Náutico Capibaribe naquela peleja. Perdemos de cabeça erguida. Elevamos o nome do futebol de nossa terra. E ganhamos a experiência necessária para futuras jornadas. Principalmente para a 8ª Taça Brasil, quando orgulhosamente estará o nosso Náutico, representando o bom nome de Pernambuco e do Nordeste.
casar. É conversa pra maluco, ninguém quer se amarrar. Timbu sabe isso de cor, casar pode ser bom, não casar é melhor. O nosso bloco é nego enfrentado, é o Timbu coroado, desde cedinho já tá acordado. É o Timbu coroado, o nosso bloco é nego enfrentado. É o Timbu coroado, desde cedinho já tá acordado. É o Timbu coroado, seja o Neifeirão, seja o Neifeirão. Todo mundo sabe isso de cor. Nesta parte do LP, vamos relembrar para você, torcedor alvirrubro, a história da conquista do tricampeonato. Foi uma batalha das mais árduas para a nossa agremiação. Depois de perdermos o primeiro turno do campeonato com 2 derrotas consecutivas, frente ao Sport por 1-0 e Central por 3-1, tivemos que esperar por outros resultados para assegurarmos a conquista do retorno. Daí por diante, tudo foi fácil. Os dramas foram esquecidos. Veio a melhor de 3 com o Sport e passamos folgadamente. Estava certo o nosso diretor de futebol, José Calazans de Moura, quando afirmava: garra não é privilégio de ninguém. O Náutico também tem. E teve mesmo, de sobra. Conhecidos os adversários da melhor de 3, a FPF marcava as datas e realizava o sorteio do local do primeiro jogo, apontando os aflitos. A nossa praça de esportes, na noite do dia 9 de dezembro, se apresentava superlotada. Expectativa geral em torno do início da partida. Tudo pronto para o início do clássico sensacional. Primeiro da série melhor de 3, em decisão do Campeonato Pernambucano de Futebol de 1965. Vai caber a saída ao Náutico, que joga à esquerda das cabines de imprensa, com o arqueiro Lula, que volta ao gol do Náutico esta noite, formando pela barra que fica do lado da entrada do estádio Eládio de Barros Carvalho. Pedrinho no Sport pelo gol do Country Clube. Bola em circulação no gramado dos aflitos. Lançamento já feito para o ataque Timbu, interceptação de Gojoba, entregando para o Maitá. Este rapidamente para Isaac pela direita. Entra na jogada Clóvis, derrubado Isaac, falta, marca Rufino contra a representação Timbu. Vai bater Adilson pela direita no ataque rubro-negro. Bola ajeitada no gramado. O Reu bateu Adilson, levantando para a entrada de gol. Cabeceio Maitá, penetra Celso, tenta a cabeçada, escorrega e cai. A bola veio para Fernando, entra e corta Gena, atrapalhando-se com Didica, mas termina dominando o balão e entregando para Nado, que desceu para buscar a bola. Passa pela sua intermediária, corre pela direita, joga a bola para Nino, antecipa-se, quarta baixa, soltando curtinho para onde está Elmiton. Elmiton erra o passe, entregando para Fernando, entra Nado, toca no corpo e para fora. Linha lateral, setor das populares, arremesso que favorece o quadro da Ilha do Retiro. Cobra Elmiton, entregando para Nunes. Corre Nunes pela esquerda, agarrado pela guarda da camisa, penetrou na grande área, pode cruzar, puxou a bola, uma finta sobre Mauro, que cai e quarta, afastando da sua grande área. Ainda tentava a recuperação, Fernando desceu mais rápido, Nado dominou a bola, descarregou para o meio de campo, para no peito Elmiton, todo o esporte no ataque. Elmiton toca mal no couro, entregando erradamente para Titica. Titica tenta concatenar um contra-ataque do Náutico, aprofunda para Nilo, lançamento mal feito, bola fora pela linha lateral, setor das populares. Ataque de lado a lado dos primeiros movimentos de jogo.
Porém, se notava o maior poderio de nossa equipe, que partia a todos os momentos para o arco de Pedrinho, que demonstrava estar intranquilo. Dilson entregando para Lala. Lala vai correndo, tentando bater. A Dilson entregou para Nino. Nino outra vez para Lala. Boa combinação, penetra Lala. Atenção para Bita, vai virar. Tentou o giro, foi bloqueado. Vem por Tadó, que retardou para Pedrinho. Mas o árbitro já havia marcado o quê? Marcado falta. Realmente houve um bloqueio. A obstrução ilegal de Todó. O árbitro paralisa e marca falta perigosa contra o gol de Pedrinho. Dentro da meia-lua da grande área rubro-negra. Perigosa falta. 6 homens do esporte formando a barreira na marca de pênalti. É Bita quem vai bater. Atenção. Perigosíssima falta. Ivan também. Correu Ivan. Quem bateu foi Ivan. Carimbou a barreira. Voltou para Ivan. Outro chute para o gol. Vai a bola ricocheteada. Sai perigosamente pela linha de fundo. Tiro de canto contra o gol de Pedrinho. E para ratificar a observação do narrador Luiz Cavalcanti, o arqueiro rubro-negro saía de sua meta, provocando choque de baixa com Nado. Tira entregando para Ivan. Ivan recolhe na sua metade de campo. Atira para a direita, Nino. Nino recebeu, parou a bola, puxou. Vai fugindo para o comando. Está cercado. Tenta passar, não passa. Bola prensada, espirra. Fica em poder de Dodó, que atira para trás. Sai Pedrinho da meta. O que é que vai fazer? Agora está fora da grande área. Ele puxa para dentro da grande área. Complicou tudo. Vai Nado, perdeu para Nado. Vai marcar. Atenção. Tropeçou, Nado, caiu. Estoura então o jogador do esporte. Fugindo para ali, marca pênalti. Pênalti, exatamente. O jogador Nado, quando ia entrar na meta do esporte com bola e tudo, foi aterrado já dentro da linha de gol. O árbitro da partida não estava na posição mais de lá. Notou bem a irregularidade no lance e não marcou outra coisa a não ser a penalidade máxima justa e merecida contra a equipe do Esporte Clube do Recife. Pênalti contra o esporte. Pichotada clamorosa de Pedrinho. Saiu do gol sem necessidade. Havia um homem para fazer a cobertura. Ele então gritou, deixa. O homem deixou. Ele foi puxar a bola de fora para dentro da grande área para poder agarrar com a mão. Então vinha Nado na corrida. Quando ele se abaixou para apanhar a bola, Nado foi mais rápido. Puxou a bola com o pico da chuteira. Penetrou. Quando ia entrando, apareceu o homem do esporte. Houve um choque. Caíram os dois. A bola foi ressaçada. Mas o Rufino, em cima do lance, marcou pênalti contra a representação rubro-negra. 0-0 até agora no placar esportivo Brahma. 42 minutos de jogo na primeira etapa. Penalidade máxima contra o esporte. Rufino toma a posição. Prepara-se Bita para bater. Atenção. Rufino chama a atenção de Pedrinho. Corre Bita. Apontou. Gol. Gol! Inaugurando o marcador do Estádio dos Aflitos aos 42 minutos e meio de partida na primeira etapa. Espetacular, Luiz Cavalcanti. Somente na segunda fase, o nosso quadro voltaria a marcar o seu segundo gol. Aos 11 minutos de jogo, o placar ainda era de 1-0 para o Náutico. 11 minutos de jogo na etapa complementar. Placar da primeira etapa ainda. 1 para o Náutico, 0 para o Esporte. Gol de Bita cobrando uma penalidade máxima. Bola tirada para o campo do Esporte. Salta Dodó, rebate de cabeça, sobe Celso, toca de raspão com uma cabeçada. Bola vem para Fernando, subiu Mauro, rebateu de cabeça. Luta agora pela posse da bola, Didi com Maitá. Melhor para Didica, tentou fazer o domínio, a bola terminou sendo lançada para fora, linha lateral, setor das sociais. A intranquilidade do goleiro do Esporte era patente, principalmente neste lance. Lá vai Pedrinho, deu a bola nos pés de Bita. Bita falhou no controle, ele tropeçou e caiu e não voltou pro gol. Mas Totó salvou a situação fazendo o domínio. Absolutamente irreconhecível o goleiro do Esporte. Me parece que ele está com vontade de sair correndo por ali e entrar no túnel. Vai a bola para o ataque da representação rubro-negra. Bola com o Maitá. O árbitro paralisa e marca falta contra a equipe do Esporte. Houve um momento de real perigo para a nossa equipe, quando todo o time adversário atacou em bloco. Vai levantar a bola sobre a cabeça o lateral direito, rubro-negro. Atenção, arremessou. Entregou para Gajoba, cabeceou. Levantou o pé Celso, mas Didica já cortou. A bola vem para baixa, suspendeu para o ataque outra vez. Vai o Maitá, chega tarde, corta Mauro. Entra Elmiton, cruza a boca do gol. Entra Isaac para a bola. Atenção, puxa, vem para Fernando. Jogou para trás o Maitá. O Maitá tocou de bico de chuteira. Estoura e vai afastando para o meio de campo. Vem a bola então para baixa. Baixa, estoura para o ataque, para o Maitá. O Maitá empurrou para Gajoba. A ponta tira para fora uma bomba pela linha de fundo. Estava escrito que
que nós venceríamos. Aos 27 minutos da fase complementar, o guardião rubro-negro, numa noite irreconhecível, colocava para dentro de sua própria meta um chute de nado. Jogo reidamente disputado. Partida que não caiu de correria e de movimentação nesta fase complementar. Vamos para a cobrança do lateral. Prepara-se Lala, arremessa, entrega para Ivan. Mata no peito, entra Celso, dentro do domínio. A bola termina sobrando com Ivan. Ivan para trás agora a Bita. Bita apontou, atirou, bateu o Corinha Dilson. Voltou para Ivan. Ivan para a bola na frente de Celso. Desloca-se Bita para receber. Ivan dança para um lado, dança para o outro, não se decidiu ainda. Agora puxou a bola para a esquerda e passou como quis. Cruzou, a boca do gol. Subiu de dica, foi encoberto. Foi então para onde está colocado o Nado. Nado prepara o chute, não executa. Para a esquerda, a ponta tira. Falhou o Pedrinho, gol. Botou a bola para dentro. Gol! Gol do Náutico! Gol do Náutico, noutra falha clamorosa do arqueiro Pedrinho. Aos 27 minutos de jogo na segunda etapa. Náutico 2-0. Estava vencida a primeira batalha. Marcharíamos agora para o segundo jogo, no estádio da Ilha do Retiro, campo do nosso valoroso adversário. Atenção, tudo pronto para o início de jogo. A saída vai caber à equipe do Esporte Clube do Recife, com a sua estrutura bastante alterada na tarde de hoje, para um jogo onde a representação rubro-negra não pode perder, e se perder, estará perdendo também automaticamente o título de campeão, enquanto o Náutico, vencendo esta tarde, estará comemorando a conquista de um título verdadeiramente significativo, o tricampeonato pernambucano de futebol. A superioridade de nossa equipe era notada logo nos primeiros movimentos. E aos 20 minutos, Baixa cometia um lance fatal. 0-0 no placar esportivo Brava, da Ilha do Retiro. 20 minutos, 45 segundos de jogo na primeira etapa. Cobra então Gena, entregando para onde está colocado o Nino. Subiu, cabeceou, entregou para a Bita. Vai puxar, olha o perigo, puxou, encobriu Baixa. Foi obstruído, pênalti. Pênalti, marca Loural Monteiro. Pênalti contra o Esporte. E positivamente, a rigor, me parece que houve mesmo. Foi obstrução, e obstrução é ilegal. É o tipo da coisa que se poderia dizer, é o pênalti besta. Vamos lá. Exatamente, Cavalcante, indiscutível. O Bita ia dando o lençol, completou a jogada quando ele foi agarrado pelo jogador Baixa, que cometeu a pena máxima dentro da grande área. Portanto, houve o pênalti indiscutível. O Dodó fez um carnaval aqui, mas o pênalti houve sobre o atleta Bita, a representação do Clube Náutico Capibaribe. Armando, inclusive daqui de cima, nós que não temos condições de ver um homem agarrar o outro, assim como você viu aí que está próximo lance, nós vimos aqui obstrução. E obstrução é ilegal, é falta mesmo, e é pênalti, estamos conversados. Não tem o que discutir, mas eu acredito a você, é o tipo do pênalti tolo, da falta tola, sem nenhuma razão de ser. Inclusive no lance onde havia possibilidade da defensiva do Esporte cobrir a falha de Baixa que foi encoberta por Bita. Mas vamos para a cobrança da penalidade máxima. Prepara-se Bita para bater. Corre Bita, apontou, gol! Gol! E da Genaro o quê? Houve empurrão, houve agora tentativa de agressão e o negócio não vai bem não. Ô Armando, o que é que Pedrinho queria fazer dessa bola aí, pelo amor de Deus? A jogada realmente houve a pena máxima. O Pedrinho, quando o Bita chutou a bola e foi buscar o balão de couro dentro da meta da equipe rubro-negra, o Pedrinho chutou o Bita, chutou mesmo o Cavalcante. O juiz viu e fez que não viu. Se viu, não quis expulsar o arqueiro Pedrinho. Portanto, houve realmente o pontapé do Pedrinho sobre o Bita depois que o artilheiro Tibu fez o primeiro gol da representação dos aflitos. Não havia mais problemas. O nosso adversário estava desarvorado. O nosso time jogava bem. Não foi difícil a marcação do segundo gol por intermédio de Nino, em belíssima cabeçada. Nino entregando a Nado. Nado recebe a bola tenta virar agora, está acostada por trás por dois adversários. Lança para a Gena. Gena recebeu na sua metade de campo. Faz então o lançamento a Bita. Bita recolheu pela meia direita. Entregou para Nino, livre. Pode cruzar, atenção, bateu no dó, derrubado. Entre a lateral da área e a lateral da cancha. Falta perigosa.
O Dodô deixou a bola e visou o adversário. Esse adversário, Nino, uma falta perigosíssima. O meio escanteio. A verdade, Cavalcante, é que você vê o deslocamento de Pita e Nino. Estão confundindo demais a defensiva do Sport. Vai ser feita a cobrança da falta lateral direita do ataque Timbu. Prepara-se então Nado para bater. Ajeita a bola. Quase nas proximidades da linha de fundo. 1 para o Náutico, 0 para o Sport. Vai ser feita a cobrança, prepara-se Nado. Correu para a bola, bateu de pico, levantando a boca do gol. Sai mal, Pedrinho.